Amigos queridos, deixemo-nos envolver por este ambiente espiritual preparado para nos receber, imantado das vibrações do bem e da verdade. Deixemo-nos embalar os nossos sentimentos pela melodia da música, para que os nossos pensamentos alcancem as esferas sublimes dos espíritos amoráveis e benevolentes que, em nome de Jesus, amado Mestre, são conosco. Neste momento, Senhor, de sintonias felizes com o Evangelho de Jesus, queremos nesta hora pedir, Senhor, que ampare a nossa pequenez, envolvendo-nos em vibrações esperançosas, de coragem e bom ânimo, confiantes de que somos capazes de vencer a nós mesmos. Mestre amado, ampara a humanidade da terra nesta hora, Senhor, uma vez mais, para que, recebendo o influxo das leis de Deus, possamos todos sermos conduzidos ao aprisco do seu amor. Que esta força da amorosidade nos arraste uma vez mais, que possamos ceder aos imperativos de nós mesmos, para confiantes testemunharmos as experiências redentoras do caminho. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. E o item que nós estamos refletindo é o orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor seja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vir vos esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Todos vós, encarnados que estáis na dificuldade e procurais a luz, que a vontade de Deus me ajude a fazê-la brilhar aos vossos olhos. Sem a humildade, podeis ser caridosos para com o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens. Sem a humildade, vos adornais de virtudes que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva, recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Então, nós temos lido esse trecho várias vezes para nós compreendermos quando ele diz que a humildade é uma virtude esquecida e que não há possibilidade de sermos bondosos, quiçá caridosos, se não houver primeiro a base da humildade. Mas a gente percebe que nós temos extremada dificuldade de compreender esse valor. A gente entende intelectualmente, né, a grande maioria de nós, mas sentir que esse é um caminho e se curvar, né, e abrir mão das suas opiniões pessoais, porque a opinião do Cristo precisa ser maior,
abrir mão de um ponto de vista arraigado, que enaltece a nossa personalidade. Esses recursos são emperramentos da nossa evolução. Emperramentos fortíssimos. A literatura espírita tem mostrado para nós como são os passos, né? Os caminhos passo a passo que precisamos enfrentar conosco mesmo. O primeiro é nos conhecermos, para nós dimensionarmos a nossa pequenez e ficarmos felizes de sermos pequenos. E a grande maioria das pessoas vem nos buscar dizendo assim, mas como que eu não estou sendo valorizado, eu não estou sendo querido, eu não estou sendo aceito, né? Essa busca desse enaltecimento, dessa aprovação do outro, é uma forma extremada do orgulho, como diz o Evangelho, na exaltação da nossa personalidade. Nós lutamos por aquilo que nós achamos que é o melhor, nem sempre é o que todos querem ou vivem. Porque Jesus deu o exemplo de que ele amou a todos, mas nem todos o amaram. Ao contrário, o rejeitaram. Então nós não temos que ter a expectativa se o outro gosta ou não de nós. Nós temos que ter a retidão se nós estamos dentro do Evangelho de Jesus. Se aquilo que a gente faz é o bem e se a gente está gostando de todas as pessoas. Porque o humilde é aquele que mais se relaciona com todos, né? Se relaciona melhor com a grande maioria, porque gosta das pessoas, mesmo que as pessoas não gostem dele. Então a gente trouxe uma reflexão sobre isso, do livro Religião dos Espíritos, que vai falar Jesus e humildade. Vai comentar a questão 937 do Livro dos Espíritos, né? Então, quanto mais a gente se conhecer, mais humildes nós seremos. Mas para se conhecer, não basta nós dizermos, eu sou pequeno, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, isso e aquilo. Isso também não é se conhecer. Se conhecer é já ter desenvolvido um bom caminho no bem. Porque o bom caminho no bem, o ato de servir, dá para nós sustentação para nós percebermos a nossa realidade espiritual. A gente observa que às vezes uma pessoa fala 10 anos, 20 anos e não muda, mas ela já está bem esclarecida, mas não está convertida, mostra que o lastro do bem não é suficiente para iluminar as suas reais dificuldades, a ponto de nós nos envergonharmos de sermos assim, a ponto de nós sofrermos por estarmos assim. Esse é o princípio do conhecimento que gera transformação. Então, como nosso modelo é Jesus, diz assim Emmanuel, né? Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus no exercício da sublime virtude. Sendo ele o nosso modelo, Jesus deu para nós um modelo, não na totalidade do que Jesus é, porque nós não teríamos um parâmetro tão elevado, mas ele deu um modelo possível de ser vivido por todos, desde aquela época de há 2000 anos até hoje. Quando Jesus trouxe a Boa Nova, que os apóstolos escreveram, os textos, estes textos, chamados hoje Evangelho, eles foram trazidos na proporção do nosso estado evolutivo. O Evangelho não é para ser vivido um dia. O Evangelho é possível de ser vivido hoje. Porque Jesus não trouxe Evangelho para espíritos bons, nem para espíritos perfeitos, porque não somos, né? Nem para espíritos convertidos, porque não estamos. Então Jesus trouxe o Evangelho para agora, para 2000 anos atrás, 1000 anos atrás, nesse dia, nesta hora. Esse Evangelho, vamos pegar o Evangelho e folhear cada capítulo e vamos ver o que me impede de viver isto.
Você muda de capítulo e pergunta: o que me impede de viver isto? E nós vamos ver que o impedimento está na nossa personalidade, segundo o Evangelho nos mostra. Em 5 ou 6 itens do Evangelho fala da exaltação da personalidade. Esse é o impedimento. Quer dizer que o conhecimento de nós mesmos ainda não nos tocou a ponto de arrependermos, de sofrermos pelo que somos. Porque quando o espírito sofre pelo que é, ele muda rápido. E quando há mudança no padrão vibratório. Mas as pessoas acreditam que a gente mudou de jeito nenhum, porque elas não conseguindo, elas desdém a mudança do outro. Isso acontece muito em família. Uma pessoa muda profundamente, muda a têmpera, muda a personalidade com novos hábitos, muda a vibração, mas ela sente que mudou. E a grande maioria não tem olhos de ver. Por quê? Como que eu vou permitir que você esteja à minha frente? Então eu vou te segurar na retaguarda. Muitas questões em família, isso acontece, que alguém puxa o outro à retaguarda, porque não querendo ir, não quer permitir que o outro vá, né? Então, de certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pela pessoa de mensageiros angélicos. Jesus poderia ter criado esse colégio apostolar de prepostos do seu amor e do mundo espiritual ampará-lo, sem que ele tivesse que vir. Mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra, experimentar-lhe as vicissitudes. O tempo que Jesus levou para constranger o seu perispírito numa forma humana, para fazer-se humano, quando ele é crístico, fez-se humano e condensou uma parte da sua constituição energética, chamada perispírito, uma parte. Mas a totalidade da expressão espiritual de Jesus não cabia condensar num corpo físico naquela oportunidade humana. Então, grande parte do seu magnetismo continuou envolvendo a Terra, né? Porque imagina um espírito que criou um planeta ao longo de milênios, que destinou a nós, essa humanidade de hoje, para esse planeta, a possibilidade imensurável da manipulação de fluidos, né? Mas ele não o fez, desceu como uma criança comum, para experimentar as vicissitudes que nós vivemos. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos, da sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Ele poderia ter atuado em Herodes diretamente, naquele campo mental tão constrangido ainda, tão pequeno, para anular a decepação das criancinhas. Ele não fez. Ele apenas se protegeu num lugar distante. Mas ele não interceptou o livre-arbítrio do outro. Isso é muito interessante. Entretanto, afastou-se prudentemente para longínquo rincão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Então, acabou a sentença das criancinhas, ele volta. Mas ele tinha todo o poder. Por que será que ele não fez? Nós estamos falando da humildade. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém, ao pé dos doutores que lhe negavam autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Porque Jesus não foi trazer as boas novas nos templos dos homens. Ele foi aos redutos dos espíritos simples, que estavam prontos e receptivos à nova mensagem. E isto é uma postura de humildade, porque ele poderia, segundo aqui,
segundo Emmanuel, ele poderia, dentro do conduto, né, dos doutores da lei, do reduto dos doutores da lei, ele poderia ter uma palavra tão vibrátil, tão encantadora, que eles estariam ajoelhados diante da grandeza daquele espírito, mas ele não o fez. Jesus possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, Maria de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. O amor que ela pedia, ele deu. O amor de Jesus por todos nós como irmãos, ele deu. E ela se rendeu a esse amor, e foi neste momento que ela se percebe e toma a decisão mais irrevogável da sua existência, que pelos séculos e milênios, esse espírito grandioso chamado Maria de Magdala, que merece nós lermos essa página no Boa Nova, esse espírito, a partir de então, se dedicou integralmente a socorrer os necessitados. À época eram os leprosos. Depois, quantas não foram essas encarnações, entre aspas, anônimas, de dedicação total, que ela entendeu que esta forma era a forma dela amar o próximo, em gratidão ao amor que Jesus dispensou a ela. Então, essa questão da humildade inclui o amar, né? Inclui o estarmos envolvidos com aquelas pessoas todas a nós confiadas, com sentimentos verdadeiros. Mas aquela multidão sentia que Jesus os amava? Não, mas ele amava. Sentia a amorosidade dele? Ainda não, mas ele amava a todos. E foi interpretado como foi interpretado. Nós não estamos falando de um amor superlativo que está longe da nossa condição, mas na condição que nós já temos, sempre que nós virmos o mal do outro, nós vamos amparar e não criticar. Nós vamos amparar, socorrer o mal que está no outro, porque se alguém nos agride, aquele espírito está doente, mais doente do que se tivesse acamado, porque estar acamado do corpo, brevemente a gente, né, resolve as questões do corpo. Mas nos nossos relacionamentos familiares, em especial, né, esses arroubos emocionais são doenças da alma. E às vezes a gente fala assim, meu Deus do céu, o que eu ainda preciso melhorar mais, porque essa é a mensagem, para que eu possa socorrer, amparar ou me aquietar diante do tormento do outro. Porque diante do tormento do outro, nós somos os principais incentivadores, muitas vezes. Nós cutucamos o tormento do outro, né? Então, contudo, Jesus retirou-se sem mágoa, em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Atento à própria dignidade, era justo mandar-se os discípulos ao encontro dos sofredores, para consolá-los na angústia e sarar-lhes as ulcerações. Ele podia dizer aos apóstolos que fossem para curar os enfermos, mas Jesus não o fez. Ele mesmo, em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes alívio e esperança, fortaleza e renovação. Aliás, vale salientar, no Boa Nova, Humberto de Campos mostra que Jesus menino ainda, criança, né? Ainda nem chegado à adolescência, Maria conta que ele acordava muito de madrugada e ia para os caminhos, que eram as estradas onde as pessoas passavam, e ali passavam uma multidão de sofredores. E Jesus passava toda a madrugada até o raiar do dia, amparando e consolando a cada um dos sofredores. Então, isso é o espírito. O espírito não é o corpo, né?
Então, o corpo de Jesus não o constrangia à manifestação do que ele veio fazer na terra. Ele mesmo, em cada canto da estrada, a fim de ofertar-lhes alívio, esperança, fortaleza e renovação. E trazia a boa nova, né? A boa nova, olha, o mundo vai mudar. O meu reino não é este como vocês vivem hoje. O reino que eu trouxe para vivermos são leis de Deus, que estão em nossa consciência, mas começam no nosso coração, para incorporar na nossa consciência. Ele veio trazer essa notícia esperançosa, que aquele sofrimento era a nossa ignorância. E quando nós deixássemos a ignorância, nós seríamos espíritos mais harmonizados com as leis, né? Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato, porém, apesar de tudo, conservou até o último dia da luta entre aqueles que mais amava. Então, quando estamos diante de desafetos, e nós temos pessoas que não gostam de nós, que têm antipatias, né? Enfim, porque nós somos espíritos com dificuldades. Então, diante desses momentos, das nossas dificuldades, né? Manter aqueles muito próximos de nós, porque viemos para isso, né? Viemos para estar juntos e fazer uma construção nova. E se eu perco essa oportunidade de fazer a construção nova, eu não dou um passo à frente. Então, quando Judas disse que um deles o trairia, todos ficaram preocupados. Um falava, mas será que serei eu, Senhor? Será outro? Porque, na verdade, eles ainda não eram fiéis. E eles se sentiam vulneráveis, poderiam ser eles, não é? Então, olha só, a fidelidade aos princípios de Jesus foi uma construção dos apóstolos quando Jesus retorna ao mundo espiritual, que eles passam a ser médiuns de Jesus. Então, Jesus os mediunizava para que eles fizessem tudo aquilo que Jesus fez, porque Jesus disse que tudo isso que eu vos faço, vós podeis fazer também e muito mais, né? Então, nesse momento é que eles começam a fazer o testemunho pessoal deles. Não tinham testemunho pessoal. Eles tinham imitação do comportamento de Jesus, mas não tinham a experiência. Então, foi necessário que eles seguissem aquele roteiro que Jesus trouxe, né? Que se lesse para nós, a gente desanimaria, né? O que passaríamos nesse universo redentor, Jesus reuniu e disse o roteiro iluminativo que todos teriam que passar. Mas como eram espíritos preparados para isso, disseram, eis-me aqui, Senhor, e cumpriram os seus testemunhos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, a apenas suezes, pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Tinha motivos para isto, mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração pelo sabê-lo enganado na direção em que se movia. Ele foi socorrer Saulo pessoalmente, porque ele chegou e a presença viva do Cristo fez o outro cair. Caiu em si mesmo. Despertou. Mas todos nós também passaremos pela porta de Damasco. Todos nós teremos o nosso momento, né? Então, com Jesus percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade que tanta vez somente significam lições regeneradoras, e sim que o talento celeste é a atitude da alma, que ouvi da própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si própria nos carreiros empedrados do mundo, para que os outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para a bênção do céu. Jesus
quando esteve conosco, veio em especial revelar a lei de Deus em si. Ele era a lei de Deus viva para a humanidade da Terra. E como que ele revelou a lei de Deus? Ele revelou a lei de Deus vivendo a lei. Porque se ele tivesse trazido discursos de o que seria a lei, nós não alcançaríamos. Por isso que Jesus disse: lhes enviarei outro Consolador. Outro, porque o primeiro foi ele. E o Consolador prometido, a terceira revelação, que hoje nós estamos, mergulhados e compromissados, é um caminho que nós também precisamos revelar em nós do que nós já somos capazes, Amigos queridos, nós todos temos as mesmas dificuldades, temos os mesmos traços, com pequenas variações, porque estamos todos no mesmo planeta e na mesma ambientação reencarnatória, e por isso que fomos atraídos pela semelhança, das nossas imensas dificuldades. Mas o momento, é preciso falar sobre isso, o momento é de mudanças radicais. Os espíritos estão falando há 2 décadas, todos os dias. As mensagens de Bezerra chegam todos os dias, dizendo que o momento é agora para nós. Não vamos perder essa oportunidade de arrastar indefinidamente uma transformação que pode ser hoje, agora, internamente em nós, e nunca mais voltarmos naquelas oscilações, que revelam, quando a gente fala assim, eu não estou bem, eu estou mal, seja pelo motivo que for, seja por uma dor física, emocional, espiritual, eu estou dizendo, olha, o mal que há em mim está prevalecendo, eu estou mal, eu estou no mal, o mal prevaleceu em mim. E nós precisamos pensar sobre isso. Porque quando a gente fala, é chegada a hora, o tempo é este, todas essas palavras-chave de despertamento, nós talvez tenhamos entendido que isso ainda leva um tempo. Mas o tempo para nós é hoje. Dentro da nossa pequenez, do pouco que é possível para cada um, ninguém vai virar um espírito luminoso, não é isso, mas nós podemos fechar a torneira do mal, estancar o processo e sermos novas pessoas. Isso é o que Jesus disse há 2000 anos. E vamos folhear essa semana o Evangelho e ver em cada capítulo o que em mim me impede de viver isso. Nós vamos ficar bem surpresos. Façam uma lista, porque isso ilumina bastante a nossa consciência. Então, vamos fazer a prece. Amigos queridos, estamos nesta hora sob o influxo amoroso dos amigos espirituais, que vêm ter conosco para socorrer a nossa indigência espiritual. Estamos unificados pelos laços sublimes do compromisso, pelos vínculos eternos das construções do bem e da verdade, com todos os nossos irmãos, a nós confiados, no ambiente da família, no ambiente da casa espírita. Unamo-nos fraternalmente, para que sejamos o bem uns para os outros, para que o nosso gesto possa amparar, que as nossas vibrações possam consolar, assim como temos sido amparados e consolados, assim como temos recebido da misericórdia do Pai novas oportunidades. Nesta humanidade de agora, Senhor, as caravanas socorristas continuam arregimentadas pela força do bem, a servir a todos os que sofrem. As angústias da alma
os tormentos da mente, as dores do corpo. Que estes espíritos bondosos possam estar socorrendo a todos aqueles registrados em nossos cadernos de vibrações, para que recebam a visita amorável dos benfeitores. Pedimos agora, neste dia, por todos os lares. Mentalizem os seus lares com a família reunida e a luz divina adentrando ao seu ambiente doméstico, levando vibrações alvissareiras de esperança e paz, de reconciliação e de concórdia entre todos. Sinta a presença honrada e amiga dos mensageiros de Jesus em seu lar nesta hora. Abra as portas dos seus sentimentos para acolher esse influxo divino e se sentir profundamente pacificado. Que as águas do seu lar sejam fluidificadas por essas equipes socorristas, levando nelas o medicamento da natureza que há de pacificar a todos. E que a família, Senhor, seja o bem maior, a oportunidade mais redentora em nossas vidas para desenvolvermos a alegria de estarmos entre aqueles que Jesus a nós confiou para os 1000 passos e depois mais 2000. Assim, amigos queridos, com alegria e paz em nossos corações, encerramos o Evangelho desta manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada, amigos, e que assim seja.